A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos no primeiro trimestre de 2021 com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Estamos estudando a lição 10 com o tema O Senhor Jesus cura hoje. O nosso texto áureo está em Salmo 103, versículo 3, que diz: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A cura divina, ela é um dos muitos sinais que confirmam a mensagem do Evangelho. Assim como Jesus curou no passado, ele continua a curar atualmente. Jesus continua operando milagres e maravilhas, cura física e cura espiritual. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Vamos agora para o primeiro ponto, a cura divina na Bíblia. Nesse primeiro ponto, nós vamos ver sobre a saúde pública no Antigo Testamento, sobre a prevenção de doenças, que é bíblica, e sobre o Novo Testamento, as curas de Jesus. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus prometeu saúde e cura ao seu povo se este permanecesse fiel ao seu conserto e aos seus mandamentos. Vemos em Jeremias capítulo 17, versículo 14. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. O povo dependia mais de Deus do que dos médicos. A presença dos médicos no Antigo Testamento era escassa. Elas são citadas poucas vezes. Nós podemos ver em Gênesis, capítulo 50, versículo 2. Também vemos em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Em Jó, capítulo 13, versículo 4. Em Isaías, capítulo 3, versículo 7. E também em Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Aqui nós temos em Êxodo um versículo que diz: E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então esse versículo exemplifica a promessa de Deus. Deus prometia que o povo teria que obedecer a Ele e, em consequência dessa obediência, o Senhor os curaria de todas as enfermidades. Então, o povo dependia exclusivamente de Deus para a cura de suas enfermidades. Vamos agora para o ponto que fala sobre a prevenção de doenças. E essa prevenção, ela é bíblica. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, em Levíticos, nós temos exemplo, Levítico capítulo 3, versículo 17, não consumir gordura e nem sangue. Temos também exemplo lá em Deuteronômio, sobre a parte que fala de enterrar os dejetos fecais. Temos também Levítico capítulo 13, que fala dos casos de lepra e quarentena. Todos esses casos, essas referências falam sobre prevenções. Então, a prevenção, ela é bíblica e é dever individual de cada pessoa. Alimentação saudável, higienização adequada, são bons exemplos para os dias atuais. Nós podemos citar também que nós precisamos ter imunização, cuidados físicos, exercícios físicos para os dias de hoje, dietas, exames periódicos, higienização, principalmente hoje em dia com o Covid-19, a gente precisa higienizar as nossas mãos, é uma forma de prevenção contra doenças e é bíblico. Podemos falar também, exemplificar para as mulheres a prevenção ginecológica e de câncer de mama, diabetes. Todas essas prevenções não é errado, é bíblico. Nós devemos nos prevenir
Por quê? Porque isso agrada a Deus e nós precisamos fazer a nossa parte. Então, isso mostra o interesse de Deus, o interesse divino na saúde pública e individual do povo. Então, Deus se interessa pela nossa saúde e Ele nos orienta que nós devemos nos prevenir. O Novo Testamento, ele vai falar sobre curas também. As curas do Novo Testamento, ela vem com Jesus, curas de Jesus com os enfermos, que era muito alto naquele tempo. Nós sabemos que tinha muitos enfermos, muitas pessoas precisando de cura, e Jesus ele se compadecia dessas pessoas. Né? A cura vinha através da compaixão que Jesus tinha por elas. Né? O que é compaixão? Compaixão é um sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Sentimento de piedade com sofrimento alheio, comiseração, piedade. Então Jesus ele era compassivo, ele agia com compaixão para com as pessoas. Vamos agora para o ponto 2, que fala sobre a cura divina como parte da salvação. Sabemos que a salvação da condenação eterna é o quê? É livramento do poder da maldição do pecado e restituição do ser humano à comunhão com Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Nós podemos observar lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, sobre esse assunto. Deus propôs a salvação para todas as pessoas e as condições são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. Ainda falando sobre a cura divina, a declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Reconhecemos a importância da ciência médica. Ela é muito importante, ela é uma bênção para a humanidade, mas ela também tem suas limitações. A pandemia da Covid-19 é uma amostra visível disso. Sabemos também que os resultados excelentes no tratamento e na cura de enfermidades por meio de recursos científicos não deixa Deus de fora. O Espírito Santo guia os médicos nos tratamentos desde a consulta até a cirurgia, sem mesmo muitos deles não terem consciência disso. Sabemos que Lucas era médico, como está registrado em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, que diz: Saúdo-vos, Lucas, o médico amado. Temos também um outro recurso, fora a medicina, um outro recurso que também nós podemos recorrer para a cura das enfermidades. Esse recurso é um recurso divino, a ministração da unção com óleo em nome do Senhor Jesus sobre os enfermos. Lá em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15 diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura, elas andam juntas. A cura espiritual precede a cura física. Olha o que está escrito no Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Vemos o exemplo do paralítico que trouxeram a Jesus deitado em uma cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E só depois que Jesus o curou da enfermidade, como está lá em Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. A vontade de Deus é curar tanto a alma quanto o corpo. O Novo Testamento, ele vem interpretando Isaías como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual.
Em Isaías diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E no Novo Testamento, em Mateus capítulo 8, versículo 17 e 17, ele reafirma dizendo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O Messias sofreria o castigo que nos era devido, para nos livrar das nossas enfermidades e doenças, e não somente dos nossos pecados. É, portanto, bíblico orarmos pela cura física. Assim como ele levou sobre si os nossos pecados, ele também levou as doenças e a aflição que nos atinge. No ponto 3, nós temos aqui a cura divina e os desafios atuais. Talvez este seja um ponto bem desafiador realmente para os nossos dias de hoje. Nós vamos falar aqui sobre doenças, que elas podem ser consequências do pecado ou não. Vamos falar sobre enfermidades entre os crentes. E vamos falar que não devemos confundir doença com possessão maligna. Sabemos que as enfermidades são consequência direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiria enfermidades, mas não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Olha o que diz em João capítulo 9, versículo 1 a 3. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então aqui é bem claro que não havia pecado. Foi para a glória de Deus aquela enfermidade. Não foi consequência do pecado. Mas nesse outro versículo nós já vemos que aqui foi uma consequência de pecado. Em João capítulo 5, versículo 14. Depois, Jesus encontrou um templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então fica claro aqui que aquela doença foi consequência de um pecado e Jesus o advertiu para que ele não pecasse mais, para que não viesse a acontecer coisa pior. Falaremos agora das enfermidades entre os crentes. Esse é sem dúvida um desafio para muitos compreenderem. Quantos servos de Deus perderam a vida para a Covid-19? Talvez um dia venhamos a compreender esses mistérios da vida. São coisas que pertencem a Deus, como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Vemos exemplos na Bíblia de servos de Deus que não foram curados, mas eles continuaram servindo e fazendo a obra de Deus. A exemplo, temos Paulo, que tinha um espinho na carne, e depois de orar pedindo ao Senhor a cura, e o Senhor disse: a minha graça te basta. Vemos também Timóteo, que tinha problemas no estômago, e outros mais, como sabemos que há também relatos dos heróis da fé, como Lutero e Spurgeon, que foram homens que tiveram sua saúde bem precária, mas mesmo assim eles continuaram fazendo a obra do Senhor e servindo a Deus com excelência. Então, para hoje, para a nossa atualidade, essa frase ela é muito pertinente. Minha graça te basta. Assim como Paulo ouviu essa frase e seguiu em frente, que nós venhamos a ter essa visão, que a graça do Senhor nos basta. Não devemos confundir também as doenças com possessão maligna. Devemos ter o cuidado de observar se essa doença ela é opressão maligna ou é uma questão médica. Há doenças que realmente precisam de uma medicina, de uma ajuda médica. E há casos que não é doença, que é uma possessão e que só vai com jejum, com oração, expulsando o demônio, porque não é uma doença, é uma possessão. Mas nós precisamos discernir, ter o discernimento. A exemplo disso, nós vemos na Bíblia a sogra de Pedro. Ali era uma doença, ela estava realmente febril, com febre, e era uma doença. Nós temos também outro caso, que é a mulher encurvada. No caso da mulher encurvada, todos pensavam que era uma doença, mas não era. Ali era uma possessão maligna e ela foi liberta. Então, o poder de Deus,
ele é o mesmo. A igreja de Jesus é a mesma. A dispensação é a mesma. Os dons do Espírito Santo e os milagres não cessaram. E eu quero concluir essa lição de hoje, a lição 10, que Jesus cura hoje, dizendo que como ele foi no passado, ele é hoje. Jesus cura quando, como e onde ele quer. Por quê? Porque ele é soberano. Vamos guardar bem essa palavra, a soberania de Deus. Deus é soberano e ele diz: a minha graça te basta. E quando ele quer agir, ele age. Quando ele quer curar, onde ele quer, como ele quer, assim ele o faz. Nós precisamos apenas confiar no Senhor. A cura divina é atual, ela é real, mas também ela é um milagre. Isso significa que ela acontece quando Deus quer. Prevenir é um ato de amor com você e com o próximo. Lembre-se, você é templo de Deus, morada do Espírito Santo. Amém.